A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu gostaria de convidar você para fazer uma viagem comigo. Uma viagem rumo ao passado, para nós recordarmos juntos a história da Igreja nestes 20 séculos de cristianismo. E nós estaremos terminando esta viagem aqui no Brasil, quando nós, com a graça de Deus, estaremos celebrando, agora no dia 12 de agosto de 2009, os 150 anos do presbiterianismo em solo pátrio. Esta história é empolgante, esta história é digna de ser contada e eu gostaria de partilhar esta história com você e com a sua família. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do presidente do nosso Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês no programa Verdade e Vida. Já estou até me acostumando com esse programa, é perigoso voltar outras vezes. Pronto. Mas eu sempre tenho o momento de pensar que nós não devemos estar sempre aqui. Nós temos tanta coisa para fazer, tem tanta gente boa para se trazer, vai trazer logo o presidente para ir falar com você. Reverendo, qual o legado da Igreja Presbiteriana do Brasil ao longo desses 150 anos, na história do povo brasileiro? Acho que para o povo brasileiro nós temos 3 ênfases que são importantes. Primeiro, a nossa igreja trouxe a ênfase da soberania de Deus, mostrando que a primazia do Senhor e, de fato, toda a glória e toda a honra pertence a Deus. Segundo lugar, a conscientização de que é o homem. O homem é um ser pecador, que necessita de uma experiência real com Deus, e o homem é igual. Isto é, não há diferença de cor, de raça, de posições sociais. Nós somos todos iguais diante de Deus e temos o mesmo convite para a experiência de salvação e todos nós somos pecadores. Acho que aqui entra, então, aquilo que o Mackenzie fez quando começou o Instituto Mackenzie e a Escola Americana em São Paulo. Na mesma classe de escola, naqueles dias, sentavam pessoas diferentes, de classe, de posição social, de sexo, e poderiam aprender uma educação diferenciada. Então essa é a grande contribuição, das grandes contribuições da nossa igreja. E outra grande contribuição da igreja é que ela trouxe uma visão diferenciada de vocação. O serviço que nós prestamos não é pelo valor que nós recebemos, mas é pela a maneira que nós servimos a sociedade. O serviço social que cada um de nós temos a obrigação de exercer no mundo que nós vivemos. Então a igreja trouxe um resgate nesse sentido. E isso muda a história e muda, de fato, o sentido de ver o trabalho dentro da visão social da igreja. O senhor falou do Mackenzie. Mackenzie, uma das maiores universidades da América Latina, certo? Que tem contribuído na formação do povo brasileiro. Recentemente, a Rede Globo colocou uma reportagem sobre a missão Kaiowá, onde o trabalho com os indígenas são feitos pela igreja, e todo um legado ao longo de hospitais. E qual é esse legado que a igreja tem contribuído em prol do povo brasileiro? Nós temos hoje mais de 300 instituições servindo no Brasil. Para você ter ideia, do Mackenzie nós temos hoje em torno de 40 mil alunos. 19 mil alunos são bolsistas. Alguns bolsa integral, outros bolsas parciais, onde nós procuramos tratar por igual o ser humano. Temos hospitais, temos clínicas, temos o trabalho da Missão Kaiowá, que é um resgate da visão para o indígena brasileiro. Temos outras missões dedicadas à mesma área. Então, a igreja tem uma preocupação social muito grande. Agora, essa preocupação social da igreja, de maneira alguma, está restrita ao povo presbiteriano. É a todo aquele que precisa. Para nós, o nosso serviço é para todo ser humano. E esta é minha obrigação, é sua obrigação, como parte integrante do corpo de Cristo. Reverendo, quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, nós estaremos comemorando
o Sesc Centenário, num culto de gratidão ali na Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro. Como será esse culto ali no Rio de Janeiro, comemorativo do Sesc Centenário? Como será, eu gostaria que cada presbiteriano pudesse ir lá para ver. Eu vou dizer que será uma beleza de culto, um momento preciosíssimo diante do Senhor, um hora de louvor, de cântico, de oração, de entrega, de consagração, desafio para as nossas vidas. Mas é um culto ao Senhor, por louvor e a glória do Senhor. O meu convite não é só para o meu povo presbiteriano, mas o meu convite é para todos aqueles que quiserem nos dar a honra de participarmos conosco neste momento. Dia 12, quarta-feira, às 19h30. Também pela manhã, às 9 horas, na Igreja do Rio, quando estaremos recebendo Sua Excelência o Presidente da República. É uma alegria tê-los conosco. Infelizmente, a catedral vai ficar pequena, né, para receber todas as pessoas que gostariam de estar ali. Por isso, nós vamos ter uma programação no dia 29, ali na Praça da Apoteose. Como será essa programação ali na Praça da Apoteose? Será um culto de louvor e adoração ao Senhor a partir das 15 horas. Eu ia falar 16 horas, mas são 15 horas. E nós gostaríamos de contar com a sua presença também, para, de fato, mostrar ao povo do Rio de Janeiro e convidar todo o povo do Rio de Janeiro para uma busca de entrega, de consagração diante do Senhor Jesus Cristo. E descobrirmos que Deus tem algo precioso para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Estaremos no dia 29, encerrando de forma oficial todo o nosso trabalho do Sesc Centenário. Reverendo, e esse trabalho será transmitido pelo nosso site, pela internet, certo? Então você pode acessar tanto no dia 12 como no dia 29. Nós estaremos transmitindo esses trabalhos para que todo o povo brasileiro, toda a nação brasileira possa acessar esse culto pela internet e assim participar também desse louvor e adoração do nosso Deus. Por enquanto, reverendo, vamos nos encontrar na quarta-feira, lá no Rio de Janeiro, para celebrarmos juntos com o Senhor, dando graças a Deus pelos 150 anos e as suas palavras finais aqui no nosso Verdade e Vida. Nosso muito obrigado de estarmos participando do Verdade e Vida e queremos deixar para aqueles que nos assistem o nosso abraço, o nosso convite para os trabalhos de quarta-feira, tanto às 9 horas como às 19h30 na Igreja do Rio de Janeiro, mas também convidá-lo para que assista sempre conosco Verdade e Vida, um programa que pode e que traz uma mensagem do Senhor para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Convide os seus amigos, convide a sua família para ter este programa na sua casa. Leve verdade e vida para a sua casa e descubra o que Deus pode fazer para os seus. Deus os abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero conversar com você sobre um tema empolgante, maravilhoso. A igreja, uma história digna de ser contada. A igreja cristã, historicamente, nasceu no Pentecoste, embora a igreja de Deus é única, porque Deus só tem um povo, uma família, um rebanho, tanto na antiga quanto na nova dispensação. Esta igreja que nasceu, então, no Pentecoste, espalhou-se por todo o mundo, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O próprio apóstolo Paulo, maior missionário e plantador de igrejas do cristianismo, plantou igrejas na província da Galácia, na província da Macedônia, na província da Acaia, na província da Ásia Menor, e ele fez viagens por outros rincões do Império Romano. No ano 311, 312, o imperador Constantino declarou-se cristão, cessando a brutal e sangrenta perseguição contra o cristianismo. Este fato trouxe benefícios, mas prejuízos para a igreja cristã. Os benefícios é que cessou a perseguição, as propriedades confiscadas foram devolvidas, as igrejas que não podiam se reunir em templos, agora o próprio Estado construía grandes templos para a igreja. Mas o problema é que a porta de entrada da igreja não foi mais a conversão, mas a conveniência. E as pessoas vinham do paganismo trazendo as suas bagagens de heresias e de doutrinas erradas, e não tardou para que o cristianismo
perdesse a pureza doutrinária, a beleza da sua vida piedosa. No ano 604, o imperador Focas constituiu o bispo de Roma como bispo universal da igreja. Esse bispo, Nicolau I, rejeitou e rechaçou essa proposta, dizendo que não se pode aceitar um título de bispo universal da igreja, porque este título só pode ser atribuído a Jesus Cristo. Mas no ano 607, Focas nomeou Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal, e ele acolheu esse título, e começa aí a instituição do papado. É bem verdade que no século VIII, através de um documento chamado As Falsas Decretais de Isidoro, um documento fabricado, forjado, tentou dar legitimidade a esta instituição, buscando lá de trás, como se Pedro tivesse sido o primeiro Papa, e todos os Papas são legítimos sucessores de Pedro. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, leia o Papa e o Concílio, onde o nosso grande tribuno Rui Barbosa vai revelar que esse documento é uma das maiores farsas da história da humanidade, tentando legitimar algo que não tem legitimidade nem bíblica, nem teológica e nem histórica. Nesse período chamado da Idade Média, a igreja se desviou da verdade. O cristianismo se miscuiu, se misturou com muitas doutrinas estranhas à verdade revelada na palavra de Deus. A igreja perdeu o rumo, a igreja perdeu a integridade teológica e doutrinária. Fazia-se necessário uma reforma religiosa na igreja. E então surge um movimento cultural no norte da Itália chamado Renascença, que vai trabalhar algumas áreas importantes, tirando o domínio e a hegemonia da igreja nessas áreas, como a economia, como as artes, como a ciência, como a política e como a religião. Também neste período, Johannes Gutenberg vai inventar a imprensa em 1450 na Alemanha, o que favorece a divulgação das ideias e das doutrinas reformadas. Deus levantou também alguns pré-reformadores, como John Wycliffe, na Inglaterra, e ele vai se lançar a tradução da Bíblia para o inglês. Sendo perseguido, não consegue terminar a tradução da Bíblia, mas os seus discípulos, os Lollardos, concluíram a tradução da Bíblia para o inglês. Jan Hus, na Boêmia, influenciado por John Wycliffe, continua na sua pregação do Evangelho e ele foi preso pela Igreja de Roma e foi queimado vivo na estaca. Em Florença, na Itália, Jerônimo Savonarola é levantado por Deus e este homem exerceu tal influência na cidade de Florença, que a cidade estava mudando o seu comportamento, os seus hábitos, mas ele também foi morto porque não se retratou das suas posições evangélicas. Até que Johannes Tetzel, por ordem do Papa Leão X, vai à Alemanha para vender as indulgências, porque estava se construindo então a Basílica de São Pedro. E quando este emissário do Papa começou a vender perdão de pecados, dependendo do valor que era oferecido, que era dado aos cofres da igreja, o Papa assinava uma bula vendendo 10 anos de perdão, 20 anos de perdão ou perdão para a vida inteira. Martinho Lutero, monge agostiniano, que já tinha tido contato com o Novo Testamento, mormente com a carta de Paulo aos Romanos, percebendo que aquela heresia estava flagrantemente ofendendo a verdade de Deus, no dia 31 de outubro de 1517, vai fixar na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava aí deflagrada a reforma protestante do século XVI. Na Dieta de Worms, em 1521, diante das autoridades políticas e eclesiásticas, Lutero é chamado e convocado para se retratar da sua posição e das suas obras. Lutero, então, diz naquela dieta: a menos que vocês me provem pelas Escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar.
porque não é legítimo e nem lícito um homem agir contra a sua consciência, e que Deus me ajude. Dali ele foi raptado para um castelo, não por seus inimigos, mas por seus aliados, e ele se lança na tradução da Bíblia para o alemão. Estava fincada as raízes da reforma na Alemanha. Deus levantou outros reformadores, como Zwinglio, como Melanchthon, como Calvino, como John Knox. E importa-nos observar um homem que é considerado o cérebro da reforma, o reformador João Calvino. Ele era um intelectual, um humanista, um homem que dominava o latim, o grego, o hebraico. E este homem, então, aos 26 anos de idade, vai escrever a obra mais importante da Reforma e talvez da história da Igreja, as Institutas da Religião Cristã. Calvino foi um pregador, Calvino foi um teólogo, Calvino foi o pai da academia, um homem que exerceu influência não apenas na teologia, mas na educação, na política, um homem que ainda hoje exerce uma profunda influência em toda a igreja chamada reformada. A partir daí, a igreja passa a enfrentar muitas lutas, muitas lutas. Por exemplo, na França, em 1559, Catarina de Médicis assume o governo da França. E essa mulher persegue implacavelmente os huguenotes. Na verdade, os reformados tinham nomes diferentes na Europa. Por exemplo, na França eram huguenotes, na Holanda eram reformados, na Escócia eram presbiterianos, na Inglaterra eram puritanos. Mas esse grupo tinha o mesmo estofo, o mesmo timbre teológico. Eles eram reformados, seguiam a linha calvinista reformada. Mas na noite de 24 de agosto de 1572, Catarina de Médicis vai promover um banho de sangue na França, matando e mandando matar traiçoeiramente os huguenotes na França. E passa a ser perseguido os cristãos na França e proibido ser protestante na França. Na Alemanha, nos anos 1618 a 1648, acontece a Guerra dos 30 anos e cerca de 3 milhões de pessoas são mortas na Alemanha nesta brutal e sangrenta guerra religiosa. Na Inglaterra não acontece diferente. Em 1534, o rei Henrique VIII rompe com o catolicismo porque queria casar-se com Ana Bolena, divorciando-se da sua mulher, buscando um herdeiro para o trono. E porque o Papa não lhe dava esta permissão, ele rompeu com a igreja e cria uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana, sendo ele rei e chefe da igreja. Com a sua morte, em 1547, seu filho, Eduardo VI, governa de uma maneira muito breve, porque ele começa governando com 10 anos e morre aos 16 anos de idade, em 1553. E a reforma não estava ainda vingando na Inglaterra. Assume o governo da Inglaterra a sua irmã Maria Tudor. E ela persegue implacavelmente os protestantes da Inglaterra. Esta mulher vai morrer em 1558 e assume o governo da Inglaterra a sua irmã Elizabeth, ou Isabel. E Elizabeth, então, num governo longo até 1603, dá, de certa forma, mais guarida aos protestantes e os puritanos se estabelecem na Inglaterra. Depois, mais tarde, sobretudo no governo de Carlos I, que começa em 1625, o parlamento e o governo Carlos I entram em choque e numa terrível guerra civil. Carlos I é decapitado e Oliver Cromwell assume o governo da Inglaterra. E é nesse período de guerra civil que o parlamento convoca a Assembleia de Westminster para escrever a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, documentos que são símbolos de fé em boa parte das igrejas reformadas na atualidade. Deus, então, começa um novo período na história da igreja, que são os grandes reavivamentos. No século XVIII, na Inglaterra, com John Wesley, George Whitefield. Nos Estados Unidos, com Jonathan Edwards. E no século XIX, nós temos um importante avivamento espiritual. Nos Estados Unidos, entre 1857 a 1859, quando cerca de
mais de 1 milhão de pessoas é convertida a Cristo por este grande reavivamento espiritual. É no bojo deste avivamento que um jovem formado em Princeton, filho de deputado e um presbítero, filho caçula, chamado Ashbel Green Simonton, deixa a América e vem para o Brasil para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele chega aqui no dia 12 de agosto de 1859 e vai plantar as raízes desta igreja, com a graça de Deus, está presente em todos os estados da Federação Brasileira. Uma igreja reformada, uma igreja que tem sido referência nessa nação, de teologia reformada, de ortodoxia bíblica, de ética, uma igreja comprometida com a evangelização, uma igreja comprometida com a educação e uma igreja comprometida com a ação social. Hoje, com a graça de Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que é referência de teologia, de ética, de conduta, de ação positiva na sociedade brasileira. Se Deus nos permitir, no dia 12 de agosto de 2009 agora, nós estaremos celebrando 150 anos de presbiterianismo em solo pátrio. E nós louvamos a Deus, porque a Igreja Presbiteriana, juntamente com outras igrejas co-irmãs, tem sido nesta pátria brasileira agência do Reino de Deus, embaixada do Reino de Deus neste país, sendo sal, sendo luz, sendo embaixadora de Deus, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho da graça de Deus. É importante conhecer um pouco dessa história, porque nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Também é importante porque nós estamos numa corrida de bastão, de revezamento. Nós precisamos legar à futura geração este mesmo acervo e legado que nós recebemos dos nossos pais. Se nós errarmos na hora de passar este bastão, a futura geração poderá se perder nos descaminhos da vida. Nós precisamos amar o Evangelho, conhecer o Evangelho, pregar o Evangelho e transmitir este Evangelho de forma genuína e pura à nova geração. Você que está me vendo e ouvindo, eu gostaria de conclamar você a abraçar este legado, a receber esta herança e a receber este Evangelho bendito da salvação em Cristo Jesus, para que você possa transmitir este Evangelho para a sua família, para a sua parentela, para a nossa geração. Eu quero dar graças a Deus com você por esta história tão bela, tão rica, que custou muitas vezes o sangue dos mártires, mas que chegou até nós, e que nós possamos levar adiante esta verdade bendita que salva, que liberta o homem, que leva o homem à bênção da nova vida, da vida eterna em Cristo Jesus. Curva sua fronte, ore comigo, dando graças a Deus por esta igreja preciosa do Senhor Jesus. Deus querido, eu quero te dar graças neste momento, pela história da igreja. Te dar graças por aqueles que pagaram um alto preço, que verteram o seu sangue, para que nós pudéssemos hoje receber este legado e esta herança. Te damos graças porque o teu Filho Jesus nos amou e veio a este mundo e morreu por nós na cruz e ressuscitou dentre os mortos, para que hoje nós pudéssemos ter este Evangelho bendito, para que hoje nós pudéssemos ter essa esperança viva e gloriosa. Permita, Deus, que a tua igreja seja fiel, seja viva, seja cheia do Espírito Santo, para prosseguir na proclamação do glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome por esta história maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes apresentou uma síntese da história da igreja desde o Pentecoste até os nossos dias, passando pela igreja primitiva, os pais da igreja, a Idade Média, a Renascença, a Reforma, as perseguições religiosas e os reavivamentos espirituais. Nos mostrou que no bojo do grande reavivamento americano, nos idos de 1857 a 1859,
o missionário Ashbel Green Simon, obedecendo ao chamado de Deus, veio ao Brasil, chegando aqui dia 12 de agosto de 1859, para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil, que agora estamos a celebrar o nosso Sesc Centenário. Louvamos a Deus pelo legado que recebemos. Louvamos a Deus pela graça para passarmos a futuras gerações esse precioso bastão da verdade. E se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema Igreja, uma história digna de ser contada, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira essa ou qualquer uma das mensagens que aqui já foram pregadas. Também pelo nosso site, você pode tornar o Verdade e Vida autossustentável. Clicando em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo, você pode fazer o seu depósito direto no Banco do Brasil, para a conta 7000, dígito 9, agência 4442, dígito 3. Nosso abraço aos amados irmãos paulistas que hoje comemoram o nosso Sesc Centenário, com uma grande celebração que começa logo mais às 16 horas, com culto em ação de graças pelos 150 anos da nossa IPB. E o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do nosso Supremo Concílio, será o pregador oficial aqui no ginásio do Ibirapuera logo mais. Esse culto será transmitido pelo site da nossa IPB, www.ipb.org.br. E colocaremos também um link no site do Verdade e Vida, www.verdadevida.com.br. Na próxima quarta-feira, estaremos transmitindo o nosso culto de ação de graças pelos 150 anos da nossa IPB, ao vivo, online, direto da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Tanto pelo site da IPB, ipb.org.br, como pelo verdadevida.com.br. Estaremos transmitindo esse culto ali diretamente da Catedral, que você também pode acessar por www.catedralrio.org.br. Como o espaço da Catedral Presbiteriana é pequeno, a comissão do Sesc Centenário preparou uma grande celebração para a Praça da Apoteose, ali no Rio de Janeiro, aberta a toda a comunidade evangélica brasileira, que juntamente com a IPB estarão celebrando um culto de ação de graças a Deus, que começará às 15 horas do próximo dia 29 de agosto. Você é o nosso convidado especial. O reverendo Hernandes será o pregador naquela oportunidade e estará orando por você e por toda a sua família. Justificação, ato exclusivo de Deus. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora, se Deus assim o permitir. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. Dia 29 de agosto, você tem um compromisso com a sua família. Venha orar por eles na cruzada do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes estará trazendo a mensagem da palavra de Deus ao seu coração. Dia 29, na Praça da Apoteose, às 15 horas, no Rio de Janeiro. Organize a sua caravana e participe da cruzada do Sesc Centenário da IPB. Venha orar com e pela sua família. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.